Bem-vindos ao Doxa e Episteme. No vídeo de hoje vamos discutir a anarquia nas letras de Raul Seixas. Viva! Viva! A sociedade alternativa! Viva! Certa vez Raul disse, em seu tom irônico de sempre: "Não sou cantor nem compositor. Uso as músicas para dizer o que penso." É evidente que Raul era um cantor e um compositor de mão cheia. Contudo, a música não era uma coisa em si, mas um meio, uma ferramenta utilizada por ele com um objetivo muito maior. Segundo ele, de cantores e compositores, o Brasil estava cheio. Sei que isso parece estranho, mas a obra de Raul Seixas é um grande manifesto anarquista. Sua espada era a guitarra na mão. Ele estava em guerra contra o monstro Siste, isto é, o sistema. Suas letras filosóficas eram armas que ele usava em sua guerra contra o Estado. Os militares não demoraram em perceber uma mosca na sopa. Ele foi preso, torturado e expulso do país. Nunca foi fácil falar de anarquia, ainda mais no olho de um furacão ditatorial. Veja você, nos anos de chumbo, como foi chamado o período mais repressivo da ditadura militar no Brasil, nosso querido Raulzito estava trabalhando em um projeto, a Sociedade Alternativa. Isto é, uma sociedade altamente libertária, que, como diria Nietzsche, operaria uma transvaloração dos valores. Em entrevista realizada no programa Jô Soares, no ano de 1989, ele disse: "Sociedade alternativa significa os conceitos e valores completamente trocados. O advogado era o não advogado, o policial era o não policial. Mas afinal, o que é o anarquismo?" O anarquismo é uma ideologia política que se opõe a todo tipo de hierarquia e dominação, seja ela política, econômica, social ou cultural, como o Estado, o capitalismo, as instituições religiosas, o racismo e o patriarcado. Através de uma análise crítica da dominação, o anarquismo pretende superar a ordem social na qual se faz presente, através de um projeto construtivo, baseado na defesa da autogestão, tendo em vista a constituição de uma sociedade libertária, baseada na cooperação e na ajuda mútua entre os indivíduos. Só para variar, a palavra anarquia foi originada na Grécia, a partir da palavra anarchia, que em tradução livre significa ausência de governo. O cínico Diógenes foi com certeza um grande anarquista, mas falaremos sobre ele em um outro vídeo. O primeiro homem a se intitular anarquista foi o francês Pierre-Joseph Proudhon. Voltaremos a falar dele mais à frente. Sociedade Alternativa. Não há margem para dúvidas. A obra de Raul Seixas, além de absurdamente rica musicalmente, se apresenta como um grande manifesto anarquista musicado. Pois bem, vamos começar do princípio. Raul Seixas e Paulo Coelho escreveram um manifesto com as regras da sociedade alternativa. Segue o texto. O espaço é livre. Todos têm direito de ocupar o seu espaço. O tempo é livre. Todos têm direito de viver em seu tempo e fazer jus às promessas, esperanças e armadilhas. A colheita é livre. Todos têm direito de colher e de se alimentar do trigo da criação. A semente é livre. Todos têm direito de semear suas ideias sem qualquer coerção, da inteligência ou da burrice. Não existe mais a classe dos artistas. Todos nós somos capazes de plantar e de colher. Todos nós vamos mostrar ao mundo a nossa capacidade de criação. Todos nós somos escritores, donas de casa, patrões, empregados, clandestinos e caretas, sábios e loucos. E o grande milagre não será mais ser capaz de andar nas nuvens ou caminhar sobre as águas. O dia, de manhã até a noite, seremos capazes de caminhar sobre a terra. Na sonhada sociedade de Raul Seixas, o ser humano agiria de acordo com a sua própria consciência e entregaria-se às inspirações reflexivas de sua iniciativa pessoal, possuindo o direito de tentar todas as experiências que lhe parecessem desejáveis ou fecundas. Anarquia quer dizer uma maneira de viver na qual o indivíduo, desembaraçado de toda coerção legal e coletiva, seja ela privada ou pública, aceitará livremente todos os acordos que lhe liguem aos seus semelhantes, sempre de caráter revogável, e não querendo que ninguém sofra com a sua autoridade, resistirá a sofrer com a autoridade do outro, seja quem for. Assim, segue dono e soberano de si mesmo.
Certo, chegou o momento de falarmos um pouco mais sobre Pierre-Joseph Proudhon, 1809 a 1865. Veja um dos seus textos mais conhecidos. Eu queria ler um negócio com vocês aqui, que é muito importante. Bom, ser governado é ser legislado à vista, inspecionado, dirigido, legislado, regulamentado, parqueado, doutrinado, predicado, controlado, calculado, apreciado, censurado e ser comandado por seres que não têm nem o título, nem a ciência, nem a virtude de... Ser governado é ser a cada transação, a cada movimento, ser notado, legislado, recensuado, tarifado, selado, mérito, cotado, avaliado, petiteado, licenciado, autorizado, rotulado, admoestado, impedido, reformado, mistificado e no final roubado. E depois, a menor resistência que a gente faz, a primeira palavra de queixa é remetido, multado, vilipendiado, vexado, acossado, maltratado, espancado, desarmado, governado, aprisionado, metralhado, fuzilado, condenado, deportado, vendido, traído, ridicularizado, ultrajado e desonrado. Eis o governo, é a sua justiça, eis a sua moral. Ô personalidade humana, como é que você fosse possível te deixarem se trair, se afundar diante de 60 séculos nessa abjacência? Espero que o texto tenha te feito lembrar de uma música chamada O Carimbador Maluco. Pluct Platzum, não vai a lugar nenhum. Tem que ser selado, registrado, carimbado, avaliado, rotulado se quiser voar. Se quiser voar, pra lua a taxa é alta, pro sol identidade. O anarquista Raul Seixas. Em 1974, Raul compôs a letra Sociedade Alternativa, do álbum Gita, que diz: se eu quero e você quer tomar banho de chapéu, ou discutir Carlos Gardel, ou esperar Papai Noel, então vá, faça o que tu queres, pois é tudo da lei. Viva, viva, viva a sociedade alternativa. Raul defendia a liberdade acima de tudo, onde cada um poderia fazer o que quisesse. Uma sociedade contendo regras, seu próprio dinheiro, documentos, não tem nada de alternativa. E Raul não defendia a criação de uma sociedade nesses meios, e sim uma revolução interna do ser humano. Uma sociedade livre de regras. Porque quanto maior o número de regras, menor é a chance de alguém tornar-se uma metamorfose ambulante. Portanto, não tem como falar de Raul Seixas sem mencionar a anarquia, que, como já foi dito, significa uma ausência de coerção. Em 1988, o cantor compôs uma nova versão da mesma música, chamada A Lei, no álbum A Pedra do Gênesis, que diz: todo homem tem direito de pensar, de dizer e escrever, direito de viver pela sua própria lei, direito de amar como e com quem ele quiser. Viva a lei do forte! Viva! Essa é a nossa lei e a alegria do mundo. Viva a sociedade alternativa! Considerações finais. Um lugar sem governo, sem guerras, sem conflitos, sem propriedade, sem fome e sem vaidade, onde os homens governariam a si mesmos. Assim sonhava Raul Seixas. E como ele mesmo diz, um sonho que se sonha só é só um sonho que se sonha só, mas sonho que se sonha junto é realidade. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui. Caso tenha gostado, dê um like, assine o canal e compartilhe com os amigos. Todo comentário é bem-vindo. Forte abraço e viva a sociedade alternativa!